Sejam bem-vindos ao canal Universo Surpreendente. Se você gosta de vídeos como esse, inscreva-se e não esquece de deixar o gostei, que assim você dá aquela força pro canal. Sentado assim no chão e com o corpo encurvado, não dá pra dizer que o macho alfa escolheria essa posição para abordar uma garota. O Angel começa perguntando se está tudo bem com ela e em seguida pergunta para onde ela está indo. Ela diz para ele que está indo na lanchonete, que por um acaso está bem ao lado dos dois. E quando ele pergunta o nome dela, ela pede desculpas e fala para ele que não está interessada. E depois que ele pergunta por que, ela fala que não sabe, mas depois acaba dizendo que é porque ela tem namorado. Mas de tanto insistir, ela acaba dizendo o nome para ele. Então ele pergunta se eles podem pelo menos ser amigos. Ela fala que não e diz para ele que ele está de bermuda, usando meias e chinelo. E agora, quando ela volta, ele fala pra ela: "E aí, linda, lembra de mim?" Ela pergunta se o carro é dele, e ele fala que é claro. E brincando, ela fala se ele é aquele cara com a bermuda feia e as meias sujas. Ele fala pra ela que era ele mesmo, e fala também que ele tinha acabado de jogar basquete. Em seguida, ela pergunta se ela pode dar uma olhada no carro, e ele fala que é claro que sim. Então ele pergunta se ela quer ser amiga dele agora. E como ela fala que ainda não sabe, ele pergunta como assim ela não sabe. Provavelmente deve ser porque é vergonhoso mudar de opinião assim tão rápido. Ela pergunta pra ele se ela pode dirigir. Ele fala que não sabe se é uma boa ideia e diz pra ela que ela acabou de dizer que ele era feio. Ela fala que gostou do carro e que com certeza coloca ele no nível acima. Em seguida, pergunta pra ele se ela pode sentar no banco do carona. E dentro do carro ele pergunta se agora ela vai dar o número para ele. Ela diz que sim e pergunta se ele quer anotar agora. Ele fala que vai anotar o número dela, mas depois fala que estava brincando. E diz para ela que quando ele estava de bermuda ela não estava interessada, mas que agora, porque ela viu as joias dele e a Lamborghini, ela resolveu mudar de ideia. Em seguida ele fala para ela dar um fora do carro porque ele não sai com interesseiras. Ele fala que o que ela fez não faz nenhum sentido e que ele vai ficar muito melhor sem ela. O Brandon decide se aproximar dessa garota sentada. Ele pede com licença e pede desculpas por interromper. Ele fala que achou ela muito linda e decidiu se aproximar para pegar o número dela. Ela agradece, mas fala para ele que dar o número para uma pessoa que ela não conhece não é muito a praia dela. Então ele fala que ele gostaria de pegar o número dela para que eles pudessem sair algum outro dia. Ele pergunta se é por causa da roupa dele. Ela pede para ele não dizer isso e fala que simplesmente não está interessada. Ele fala que não vai mais incomodar e deseja para ela uma boa noite. E agora ela se aproxima do carro e de uma forma carinhosa ela fala para ele: "Oi de novo." Ele fala que não esperava que ela fosse falar com ele. Então ela pergunta se o carro é dele. Ele fala que o carro é dele e diz também que vai sair do carro para falar com ela. Ele fala que o carro é dele e pergunta por quê. E depois que ela fala que gostou muito do carro dele, ele fala que literalmente o carro é dele e conta pra ela que ele é um youtuber com mais de 2 milhões de inscritos. Então ela pergunta se ele realmente tem tudo isso de inscritos. Ele fala que sim e em seguida pede pra ela dar um 360 graus. E nesse momento ele pergunta: "Calma aí, deixa eu ver se eu entendi, você quer sair comigo, é isso?"
E depois que ela fala que sim, ele pergunta o que ela acha de ir para casa dele. Mas ela fala para ele que na primeira vez ela prefere que seja na casa dela. E foi assim que uma Lamborghini conseguiu transformar um "não estou interessada" para um "vamos para minha casa". Lá vai o Nate abordar mais um casal, vamos ver no que isso vai dar. Ele pede uma informação, mas os dois dizem para ele que não conhecem o lugar. Ele pergunta o nome da namorada e em seguida fala que é um prazer conhecê-la. O Nate tenta continuar a conversa, mas o namorado fala que eles vão embora. Então o Nate pergunta por que ele está com tanta pressa. E quando o Nate pede o número para ela, antes mesmo de ver o carro, ela decide dar o número para ele. Então o namorado pergunta por que ele quer o número dela. O Nate fala para o namorado dela que ele é novo na cidade e só está tentando fazer novas amizades. E nessa hora o Nate pergunta para ele se eles estão com frio, e fala que o carro dele tá logo ali na frente e é muito confortável. E de repente a namorada começa a pedir para os dois irem com ele. E para acabar de piorar, o Nate fala que o namorado dela pode pegar um Uber e que eles podem se encontrar com eles depois. E depois que o namorado dela fala que ela não vai, o Nate fala que vai abrir a porta. E ela fala para o namorado dela que ela só vai ver como o carro é por dentro. E assim que ela entra no carro, ela pergunta para o Nate se ela fica bem dentro do carro. O namorado dá a mão para ela e pede para ela sair do carro. E ela fala para ele que não vê problema algum e que está tudo bem. Então o namorado dela pergunta se é isso mesmo que ela vai fazer e se ela vai com ele. Ela pergunta o que ele está querendo dizer, e pergunta também se ela for com ele se está tudo acabado. E quando ele diz que sim, ela fala que tudo bem e termina o relacionamento com ele. O Nate pergunta para o namorado se tem muito tempo que eles estão juntos. E depois pergunta para ela se ela realmente vai terminar com ele. E ela fala que já tem muito tempo que o relacionamento não vai muito bem. Então o Nate fala que isso tudo é muito doido e que não dá nem pra acreditar. E pergunta para o namorado dela se ele quer buscar um lanche ali com ele, e claro que ela vai ficar aí. E o Nate fala para o namorado dela que ele não gostou do que ela fez com ele. O Nate fala para ela aproveitar a caminhada. Já pro namorado dela ele fala que vai ter uma festa hoje que, em outras palavras, vai bombar. Não vai esquecer de deixar o gostei e nem de se inscrever no canal, porque assim vocês não perdem os vídeos novos aqui do canal. Obrigado por assistir o canal Universo Surpreendente e até o próximo vídeo.